Como será que a BNCC é cobrada em provas e concursos da área da educação? Meu nome é Roberto Desan e esse é o Pedagogia Fundamental. Nessa aula, a gente vai discutir questões sobre as 10 competências gerais da BNCC. Vamos aprender? Se você não viu ainda a aula que eu explico todas essas 10 competências, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Vamos lá resolver as questões. 10 competências da BNCC, questões. Gente, lembrando que essas competências são as competências gerais, tá? Você possui na BNCC competências gerais e competências específicas de cada conteúdo, tá bom? A gente está discutindo aqui as 10 competências gerais. São aquelas competências que fazem parte de todo o conteúdo, desde o ensino infantil, né, da educação infantil até o ensino médio. Tudo bem? Vamos lá fazer. Só de explicar isso, eu já matei alguma questão aqui. Então, ó, se você quiser responder essas questões antes e depois vir aqui só para a gente bater um papo e ver se as questões estão certas, as questões vão estar aqui na descrição também, tá bom? Vai ter um material com a descrição. Vamos lá. Em questões de concurso da BNCC, primeira questãozinha, CESP. Conforme definição estabelecida pela BNCC, competências são alternativas. Então, o que são competências de acordo com a BNCC? É isso que ele está perguntando. Então, são blocos temáticos nos quais o conhecimento escolar de cada componente está organizado. Isso não é competência, tá? Não são blocos temáticos, não. Conteúdos, conceitos e processos mobilizados nas habilidades. Ó, tem a ver com mobilização, tá bom? Mas não é só isso, não, tá? Tem a ver com habilidade também, mas não é assim que está a descrição lá na BNCC. C. A mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas na vida cotidiana do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. É isso mesmo, pessoal. A BNCC traz essa definição para competências, tá? Então você tem uma definição de competências próprias da BNCC, tá bom? Então você tem que estar com isso na cabeça. Então, se você não quiser decorar agora, antes do seu concurso, vai lá e dá uma olhadinha lá, tá lá na introdução da BNCC. Ou dá uma olhada na minha aula, na descrição do vídeo. Vamos lá. Então é isso daí. Alternativa C. D. Um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana do aluno e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Não é somente isso, né? É um pouco mais além. As aprendizagens essenciais esperadas para cada disciplina e ano da educação básica. Isso daqui tem mais a ver, né? Tem uma relação maior com as competências específicas, né? Não com as competências gerais, tá bom? Porque aqui está falando de cada disciplina e tal. Vamos lá. Próxima questãozinha. IBAT. As aprendizagens essenciais definidas na Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, vamos lá, que consubstanciam no âmbito pedagógico e os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Com relação a essas 10 competências gerais, é correto afirmar que são propostas para as seguintes etapas da educação básica. Então, ó, para resolver essa questão, você tem que lembrar em quais etapas essas competências vão ser aplicadas. Primeira coisa, que são etapas. Etapas da educação básica são 3. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, se tiver alguma coisa que está diferente disso, a questão já está errada. E a gente tem que lembrar que a BNCC, essas competências gerais elas têm que ser trabalhadas em todas essas etapas, tá bom? Vamos lá. Alternativas. A. Anos iniciais, anos finais e ensino fundamental. Não existe essas etapas. Não existe essa etapa de ano inicial e ano final, né? Essa daqui existe. Anos iniciais, isso daqui não é etapa. Isso é, ensino médio é etapa. Educação infantil é etapa. Anos iniciais, isso daqui não é etapa.
Ensino médio, é etapa. Educação infantil, é etapa. Ensino fundamental, etapa. Anos finais, não é etapa. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que são as 3 etapas. Tudo bem? Então, se você soubesse quais eram as 3 etapas da educação básica, você já matava essa questão. Vamos lá. A MEOSC não está entre as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Eu acho que quem já assistiu outras aulas minhas já sabe. Então, cuidado quando ele pede o não, quando ele pede a exceção, quando ele pede o incorreto. Aqui a gente está buscando o incorreto. Então, quando ele pede o incorreto, geralmente a A é correta, para você já marcar a A. É quase que um peguinho de várias bancas. Então, toma cuidado com a letra A. Vamos ver? Então, ó, de acordo com a minha teoria, a A vai ser certa, mas a gente não vai marcar ela porque a gente está procurando a errada. Vamos ver. A. Valorizar, utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Isso daí é competência geral. Bom? É uma competência geral, então se é, não é ela que a gente vai marcar. Porque eu estou procurando o que não é. P. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Também é uma competência. Continuando. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artística cultural, que é a valorização cultural lá, né? Também é competência. Tudo bem? Vamos lá. D. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitam e promovam os próprios argumentos, independente de razão. Gente, essa não. Essa não é. Tá bom? O que fala lá na BNCC sobre isso? Tem que promover lá, não é independente da razão, né? A gente tem que ter a ética aí, né? Tem que ter ética, né? Aqui você vai promover os direitos humanos, a conscientização socioambiental, né? Então é essa daqui que não é. Nossa alternativa é errada, como eu estou procurando errada, cadê? Facinho? Vamos lá. Fundeb. Sobre as 10 competências gerais apresentadas na Base Nacional Comum Curricular, BNCC. É incorreto afirmar. Então, vamos lá. Incorreto. A gente tem que tomar cuidado com a letra A. Cuidado. Competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para a resolução de demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo de trabalho. Lindo. Lindo, maravilhoso. Competência é isso mesmo. Então, se é isso, é essa alternativa, eu não vou marcar. Eu quero a incorreta. B. No ensino fundamental, as competências específicas de área estabelecida por cada área do conhecimento evidenciam como as 10 competências gerais se expressam nessas áreas. Isso está correto, tá, gente? Tá? Então, as competências específicas caminham junto com as competências gerais, tá bom? C. As 10 competências gerais devem ser desenvolvidas pelos alunos a partir do ensino fundamental. Não. Em toda a educação básica. Tá bom? Achei errada. É a C. Mas vamos continuar. Era para ser D aí, né? É a D.
Aqui. Esse é o material de vocês. Uma das competências gerais é valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas, isso mesmo, e culturais, das locais às mundiais. Sim, a gente tem lá, tá falando que as mundiais também. E também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Então, valorizar a cultura. Essa tá certa, né? Então, não marco ela. Vamos para a próxima? E aí, tudo certo até agora? IBAD. Gente, essa é dada, né? Só para mostrar aí para vocês que às vezes é bem facinho, né? Às vezes é muito fácil, tá? Mas se a pessoa não leu nada do edital, se ela não sabe quantas competências são, ela pode errar, tá bom? Então, quantas são as competências gerais? É isso que está perguntando aqui no IBAD. Então, quantas são as competências gerais? 10 competências. Vou marcar aqui, letra B de foi muito fácil. Continuando. Vamos da TEC. Vamos lá. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, não é. Gente, ó, não é. Por que que ele pergunta o que não é? Porque às vezes a pessoa não estuda e ela quer pegar por meio lógica, assim, né? Então ele vai escrever várias frases ali que são bonitas, tá? E aí você vai ter que perceber qual que não é a competência. Quem não leu não vai conseguir fazer. Bom? A. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Tá certinho? Como não é, então essa não. B. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa e reflexiva, e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Essa é uma competência. Então, não marco ela. Exercitar a empatia. É a competência da empatia, né? O diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Essa tá certinho. Vamos lá para a próxima? Valorizar a individualidade e competitividade para apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo, do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da profissão e ao seu projeto de vida com sucesso. Gente, não é valorizar a individualidade, é valorizar a coletividade, né? Tudo bem? Então é essa a alternativa D, que é incorreta. Continuando. E agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Você tá certinho. Né? Sim? Próxima questão, então. Vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, determina como uma das competências gerais da educação básica. Agora, a gente vai ter que achar qual é a competência que a base traz, tá bom? Então, provavelmente nessa, gente, ela vai escrever várias competências praticamente igual que está escrito lá na BNCC e vai trocar uma palavrinha. E aí você vai ter que prestar atenção se essa palavrinha está trocada ou não. Tudo bem? Então vamos prestar atenção nessa. Vamos lá. A base nacional. Tá. A. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional. É isso mesmo. Compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e a capacidade de lidar com elas, com as autocríticas e com as críticas, né? Tá certinho essa, gente. Já é a. Vamos ver
e está errado nas outras. Exercitar a simpatia, o diálogo. É uma simpatia pra gente passar no concurso, né? Não, exercitar a empatia. Nem vou continuar a ler o resto. Empatia. Bom? Agir individualmente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Parece muito certa essa, né? Mas você não age individualmente, você age coletivamente. Coletivamente. Tá bom? E valorizar e fruir as unicidades das manifestações artísticas e culturais, das locais ou mundiais, e também participar de práticas unificadas de produção artística e cultural. Vamos lá, tá bonito. Só que não é unicidade, não é unicidade, é diversidade. Por isso que essa está errada. E expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em contexto único. E produzir sentimentos que levem a um entendimento mútuo. Gente, não é em contexto único, é em contextos diferentes. Em diversos contextos, né? Certinho? Então vocês viram aqui, pessoal? Então, ó, nessa questão ele trouxe as competências, mudou uma palavrinha e você tinha que prestar atenção nessa palavrinha que tinha mudado, tá? É que a gente já viu que a primeira questão era correta. Você tem que ter esse feeling aí, tá? De ver se tem uma palavrinha que é errada dentro do meio das competências. Vamos lá, próximo. Fundatec. Aqui, gente, ele traz o nome das competências. Então, as competências, lá na BNCC, não tem nome. Só está escrito assim, 10 competências gerais. 1, tananana, que é o conhecimento. 2, PCC, que é o pensamento crítico, né? Que a gente põe o nome. Mas lá na BNCC não tem esses nomes. Quem que pôs esses nomes? Os professores, as bancas, tá bom? Então, você vai ver uma questão aqui que traz esses nomes. Vamos lá. Olha. A BNCC define competências gerais que englobam aspectos tais como 1. Pensamento científico, crítico e criativo. É o nosso PCCC, né? É o PCCC. Repertório cultural. Certinho. Autoconhecimento e autocuidado? Sim. Empatia e cooperação? Sim. Então, quais estão corretas? Todas. Né? Todas estão corretas. Alternativa E. Entenderam? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no comentário para mim. Tá? Aproveita para já inscrever no canal, tá? E dar o seu like. Manda essa aula para quem precisa estudar BNCC. Vamos lá. PS Concursos. De acordo com a BNCC, ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem decorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais que consubstanciam no âmbito pedagógico. 2 pontos. Então, primeiro, vamos lembrar o que é educação básica. A educação básica ela é formada pela educação infantil, né? Ensino fundamental e o ensino médio. Por isso que a competência está dentro de todas elas. Da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Vamos lá. Então, consubstanciam no âmbito pedagógico o quê? Os deveres de formação e desenvolvimento. Seria esse, ó, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, tá? Então, essas competências consubstanciam para os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento. Bom? E agora a gente vai para a última questão. Então, eu trouxe a última questão e trouxe a parte introdutória da BNCC para a gente entender bem como que está trazendo essa última questão aqui, tá? Vamos lá. Na mediação de conteúdos à luz da BNCC, o professor deve buscar desenvolver as 10 competências gerais da educação básica, que pretendem assegurar, como resultado do processo de aprendizagem e desenvolvimento, uma formação humana integral
que vise a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A gente tem que falar se está certo ou se está errado. Gente, se a gente for ver só na parte da BNCC que ele cita bem competências, as 10 competências gerais, você não vai ver isso. Mas se você ver na parte introdutória, você vai ver que ele afirma isso daí. Tá bom? Então, essa daqui é uma questãozinha certa. Vamos lá. Então, seta. E eu trouxe a parte introdutória que fala isso. Vamos lá. Este documento normativo, que é a BNCC, aplica-se exclusivamente à educação escolar, tal como a define o parágrafo 1º do artigo 1º da LDB, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos, que visam a formação humana integral aqui, ó, e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamento das diretrizes curriculares nacionais da educação básica, DNCs. Tá bom? Então, foi daqui, ele mesclou uma coisa com a outra para fazer essa questãozinha aí. Tá? Então, pessoal, muito obrigado para quem assistiu essa aula. Se você não está inscrito, se inscreve, por favor, ajuda a disseminar esse conhecimento, tá? E tem o meu Instagram, Pedagogia Fundamental. Lá eu posto algumas aulas, alguns simulados. É muito bacana seguir lá. Tá bom? Apareçam por lá. Se você não assistiu a aula sobre as 10 competências, eu vou deixar em algum cardzinho ou na descrição dessa aula aqui. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.